Que tal fazer uma caixa como essa, articulada, com 2 andares? É só continuar no vídeo que eu te dou o passo a passo. Meu nome é Rita, você está no canal Vamos Combinar Ateliê. E as medidas estão na descrição do vídeo. Até mais! Bom, depois de cortada todas as peças da forma que tem que ser cortada, e da forma é o seguinte, as bases das caixas, eu corto rente os 4 lados. Cada artesã faz de uma forma, eu prefiro fazer assim, tá? E fica perfeitinho. Então, essas são as bases das 2 caixas internas e essa é a base da tampa. As paredes, eu corto da seguinte forma, 3 laterais corto rente e a parte onde vai aparecer a espessura, eu deixo 1 centímetro, isso dependendo do tecido. Às vezes eu tenho pouquinho tecido, metade disso aqui dá, porque o intuito aqui é cobrir essa espessura aqui, ó. Então, virei e ficou um pedacinho aqui, já resolveu meu problema. Por quê? Depois dessa parte aqui, eu vou fazer o acabamento com o meu papelão, tá? O duplex, triplex ou papel cartão, tá? O que você tiver aí. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou mostrar só um pouquinho, porque boa parte de vocês já conhece esse processo e podem olhar, inclusive, outros vídeos, né? Que eu tenho aqui no canal. Eu venho aqui com o meu rolinho, só que deixa eu pôr mais cola, né? Sem cola não dá. Aí, eu venho aqui, dou uma passada, pego a minha espátula, venho aqui por baixo e puxei. Se sobrou cola aqui, eu tiro, ó, tá? Então, é isso que eu vou fazer com todas essas, o que eu chamo de paredes, né? Ou laterais. Bom, aqui eu tenho já as 2 caixinhas internas montadas e eu vou montar com vocês a tampa, que o processo é exatamente o mesmo. Então, eu tenho a base e eu tenho 4 paredes, né? Vamos chamar assim. Ou 2 laterais. 2 menores, percebe que ela vem até aqui, ó. E a gente tá falando de um quadrado, tá? Você pensa, poxa, um quadrado tem 4 lados iguais. Mas aqui eu tenho esse excedente, que é o que a gente chama de compensação, e eu vou mostrar pra vocês aqui na hora de montar essa caixa, tá? Então, eu tenho 2 laterais menores e 2 laterais maiores. Eu começo a montagem pelas 2 laterais menores por um simples motivo. Eu começo pela lateral que se encaixa perfeitamente aqui desse lado, tá vendo? Então, eu sempre vou fazer a montagem com uma lateral e depois a que vem à frente dela, tá? Nunca na sequência. Existe uma técnica que você pode fazer essa sequência, mas aí é um outro capítulo. Eu prefiro fazer assim, já acostumei, tá? Vocês vão perceber que a cartonagem, ela dá um viés imenso de possibilidades, inclusive de produção, de forma de produzir. Então, você conhecendo a base, o principal, você vai aos poucos enxergando o que é melhor para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelas 2 laterais que eu chamo de menores, que são aqui, se encontram certinho. Eu vou usar aqui o meu rolinho, enchi o rolinho de cola, eu passo aqui na espessura do papelão. Depois que eu passo na espessura, eu colo a minha fita crepe, tá? Aí, eu venho com a minha lateral, que eu vou colar nessa lateral que eu passei cola. Eu encosto, e aí eu garanto que eles estão ajustadinhos. Eu puxo contra essa parede que eu passei cola, para que não tenha uma vazão aqui. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de cortar rente porque aparece. O meu não aparece, porque eu puxo. Quando eu puxo, eu venho aqui atrás, tá firme, pego a minha fita crepe, eu dou uma certa puxadinha com um pouquinho de força. Às vezes eu chego a rasgar a fita crepe. Ó, a minha caixa, ela tá com uma lateral só, mas ela tá firme, tá? Ela tá aqui, ó, firme, não vai cair. O fato dela cair não quer dizer que tá errado. Você pode não ter firmado bem aqui. O importante é que ela esteja bem grudada, tá? Mas também pode ser um indício de que tá frouxinho aqui. Então, dá uma revisada, tá?
Aí eu viro dessa forma, porque aí eu vou deixar essa base aqui na minha base de corte e passo cola aqui nessa espessura. Venho com a fita crepe, coloco aqui nas duas pontas. Venho com a minha lateral, encostei, aqui, ó. Puxei e venho aqui. Puxei. Ó, ela tá querendo cair. Tá firme, mas ela tá querendo cair porque eu firmei bem aqui. Então, a tendência dela é puxar pra trás, tá? Mas ela tá justinha, então também não é um erro, tá? Bom, pra colocar essa parte de cima aqui, com a compensação que eu falei pra vocês, vai ser diferente. Nesse processo aqui, eu passo a cola, coloco a fita crepe. Nesse processo aqui, eu vou passar a cola nas 3 laterais. Venho nessa lateral aqui, seguro a parte que eu vou colar, essa paredinha, como uma pinça, e eu encaixo aqui. Quando eu encaixo aqui, eu garanto o quê? Que ele não ultrapassou e não falta aqui, que ele não ultrapassou e não falta aqui. E aí, eu alinho. Quando eu passo o dedo, assim, as pessoas acham que eu tô tirando o excesso de cola. E, na verdade, não é isso. Eu tô sentindo aqui, ó, se ele tá alinhado. Melhor que olhar é você sentir. Então, passando o dedo, você sente que tá alinhadinho. Esqueci o lado de lá, né? Aqui o meu, ele já ficou certinho. Mas eu não me preocupei com o fundo, eu tô preocupada com este canto. Fiz ele, tá? Coloquei fita crepe. Viro, ó, aqui ele tá meio tortinho. Então, eu venho aqui, ó, pinço. Quando eu pinço, o que tá sobrando pra baixo sobe e o que tá sobrando pra cima desce, até ele ficar alinhado. Se eu tiver que puxar alguma coisa aqui pra acertar, eu puxo. E aí, eu venho pra sentir se tá certinho. Tá certinho? Fita crepe. E aí, eu venho aqui, coloco fita crepe aqui, fita crepe aqui. Como é uma caixa pequena, a gente não precisa ficar enchendo de fita crepe, tá? E aqui, a mesma coisa. Puxei esse fiozinho aqui. Ó, pincei. Garanti que ele tá alinhadinho. Venho, coloco fita crepe. Viro. Ó como aqui ele tá tortinho, tá vendo? Mas eu não tô ligando pra ele, porque a princípio eu tava focada nesse. Agora que eu vou ajustar esse. Venho aqui, pinço, passo o dedo, tá alinhado, fita crepe, tá? Venho aqui atrás, passo o dedo, senti que tá alinhado, fita crepe. Pronto. Prontinha a nossa tampa, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento das caixas. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais seguro e até mais tranquilo de fazer, tá? Eu vou fazer nessa aqui e depois eu vou dar uma acelerada no vídeo. E aí, vocês vão ver eu fazendo as outras, tá? Mas eu faço aqui isso. Passo a cola aqui, espalho. Pego o meu acabamento, colo. Se vocês repararem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem sobra aqui, tem sobra aqui, tem sobra aqui e tem sobra aqui. Eu não corto ele rentinho, eu mesma faço os cortes das minhas peças. Eu coloquei aqui, ó, uns milímetros a mais de cada lado, ok. Coloco a mãozinha aqui dentro, ó, estilete, e refilo esse excesso de papelão aqui, tá? Bom, refilei, ficou no tamanho certo, aí eu venho aqui e faço o que a gente chama de selagem, tá? Dei uma selada aqui, tá perfeito. Daqui, o próximo passo é colocar o tecido, tá? Eu vou acelerar pra fazer as outras e já volto pra gente fazer juntas, pra fazermos juntas essa parte aqui. Bom, agora, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, a tampa vai ser diferente das caixas internas. Então, essa é a parte que mais vai aparecer na minha peça. Então, eu escolhi uma estampa que eu acho muito linda. Eu gosto muito de cacto, de cores. Então, eu achei maravilhosa essa estampa. Então, essa vai ser a tampa. Vai ser, na verdade, a parte de cima da minha tampa. No caso das caixas internas, eu vou usar o mesmo tecido que eu usei internamente, porque aqui não vai aparecer, tá?
E nas laterais, também vou usar o mesmo tecido. Bom, então vamos pra tampa. Depois eu faço o acabamento, e aí eu quero mostrar pra vocês um detalhe em relação ao acabamento das caixas internas. Passei cola, eu já tinha escolhido aqui o meu desenho, vai ficar parecendo um quadro. Eu coloco aqui e venho e olho se é isso mesmo que eu quero. Tá perfeito. Espalho de dentro pra fora. Aí eu venho aqui, ó, com a sujeirinha de cola que eu tiver. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. E passo aqui, tá? Faço isso, aí venho aqui na ponta, faço esse bico, venho aqui na ponta, faço esse bico, venho aqui na ponta, faço esse bico, e venho aqui e faço a mesma coisa. Pego a minha tesoura, eu sempre falo isso para as minhas alunas, eu já vi gente cortando de fora para dentro, tá? Só que isso, você precisa ter prática, inclusive, dependendo da sua tesoura, se ela estiver muito amolada, você corre o risco dela tirar essa pontinha aqui, e aí você perde a sua caixa, porque essa parte vai ficar em cima, né? Então, eu sugiro o seguinte, você vai tirar essa pontinha de dentro pra fora, tá? Porque você consegue controlar onde você quer que a tesoura passe. E aí, o seu biquinho fica perfeito. Tiro os 4 biquinhos. Venho com a minha espátula e só finalizo aqui, porque ele já tá grudado. Olha, gente, parece um quadro, né? Coisa mais linda. Bom, agora a gente vai fazer os acabamentos aqui da lateral, tá? Eu tenho aqui 4 acabamentos. Eu sempre também sugiro que a cola seja passada sempre desse lado branco. Aqui é um beijinho clarinho. Mas dependendo a estampa que você escolheu, se for escuro, não vai aparecer. Mas se for um tom claro, ele vai alterar a cor do seu tecido, tá? Principalmente dependendo da textura que ele tenha. Bom, aqui eu vou usar o mesmo tecido que eu usei aqui na tampa. Eu vou usar na lateral. Então, como os desenhos aqui têm sentido, eu tenho que olhar em qual sentido que eu vou colar. Já defini aqui, virei. Primeira coisa que eu faço é, vejo aqui, mais ou menos, onde cada um vai ficar, e aqui, normalmente, eu corto para que tenha 2 milímetros, exatamente isso aqui. Eu já consigo fazer no olho essa medição sem ter problema nenhum, mas vou mostrar para vocês como calcular isso direitinho, tá? Medir aqui, mais ou menos, como ele vai ficar, mesmo que eu meça com uma diferença grande que seja. O importante aqui é que eu não esqueça de deixar pelo menos um dedo aqui e pelo menos um dedo aqui, tá? Eu nunca começo a colagem pelo primeiro, eu começo a colagem sempre pelo próximo, tá? Então, eu venho aqui, vocês vão entender o porquê. Passo a cola. Bom, já sei mais ou menos onde ele vai ficar, posso tirar os outros. Colei ele. Viro aqui, dou uma passadinha, pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, o que eu tenho que pensar? Essa minha estampa, ela tem sentido, né? Então, o tecido, o acabamento dessa caixa, eu entendo que a frente dela vai ser essa aqui. Depois vocês vão entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o acabamento aqui pra trás. Eu não vou pôr o acabamento aqui na frente, porque eu vou ter um acabamento só. Dessa forma que a gente vai fazer a tampa, o acabamento da tampa, tá? Então, se o meu acabamento precisa terminar aqui, eu suponho que esse aqui é essa lateral aqui, tá? Então, eu faço isso, ó. Vou fazer desse lado pra vocês verem. Aqui, eu encaixo para que não sobre acabamento nem aqui e nem aqui pra fora do tamanho da caixa. E eu venho com um outro acabamento. Aqui eu tenho um controle da altura. Eu venho aqui, eu deixo 1 milímetro, que é o suficiente para que ele faça essa curvinha aqui desse canto. Então, deixo 1 milímetro e colo. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Dá pra ver? Aqui, ó. É 1 milímetro aqui, mais ou menos, tá?
Depois, os demais, eu faço exatamente o mesmo processo. Esse eu marco aqui, esse aqui. Aqui não pode ultrapassar, né? Se não pode ultrapassar, não tá ultrapassando, aqui também não. Então, ele tá no tamanho certo. Eu venho aqui, passo cola e faço a mesma coisa. Encaixo, deixando 1 milímetro. Quando eu tiro, eu vou perceber que a mesma distância que eu deixei aqui, eu vou ter aqui. Por isso que eu já acostumei fazer no olho. Como eu sei o tamanho que eu corto, então é super tranquilo de fazer. Passo a mão aqui, ó. Aí venho na última. E aí, faço a mesma coisa. Como eu já vi a medida ali, eu venho aqui, ó. Deixo 1 milímetro e pronto. Percebe que eu não apertei muito esse, né? Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Antes de finalizar, eu vou medir pra ver se tá ok a minha peça. Ela pode finalizar tanto aqui quanto aqui, tá? Tanto faz. Ó. Aí, eu vejo aqui, está ok, tá? Não tá sobrando nem faltando nada. Eu venho aqui com a cola, eu vou passar no papelão de ponta a ponta e vou pegar esse excedente aqui de tecido só. Aqui, a mesma coisa. E pego a minha espátula e aqui eu viro. Como aqui eu tenho cola, se eu não colocar cola, ele vai ficar assim. Na hora de finalizar a peça, fechar a peça, vai me atrapalhar. Então, como eu coloquei cola, eu simplesmente faço isso. Puxo, colei. Faço a mesma coisa aqui, ó. Colei, tá? Aqui, eu faço a mesma coisa do outro lado. De ponta a ponta, dou uma passada só, viro. Começo sempre do meio pra fora, do meio pra fora, tá? E aqui só faço isso, ele fica retinho, ó. Aqui eu fechei um pouco pra trás, agora sim. Bom, aí agora eu vou fazer a minha colagem. Quando eu vou colar o acabamento, eu nunca começo também nem por essa ponta e nem por essa ponta. Eu sempre deixo essa solta e essa solta. Posso começar por qualquer uma dessas duas. Vou começar por essa aqui, tá? Então, passo cola. Passei cola, venho aqui. Bom, por que eu gosto do paninho? Ao invés de passar a espátula, eu venho com o paninho. Se tiver algum excesso de cola, ele tira. E aqui, eu já aperto. Mas mesmo assim, eu venho com a fita crepe e coloco. Eu só vou para a próxima lateral depois que eu colocar a fita crepe. Bom, essa foi a primeira. Deixa ela solta aqui. Se eu comecei aqui, eu vou para a próxima, porque a outra ponta tá solta aqui também. Agora, o que eu preciso aqui é finalizar o acabamento. Eu venho aqui, dobro e debruço aqui, ó. Ele não tá rentinho, tá vendo? Faltou 1 milímetro aqui. Aí, eu venho pra esse, dobro e, ó, ele tá rentinho. Aqui é onde eu vou escolher qual vai ser o acabamento que vai ficar por cima. Então, já decidi, é esse que vai ficar por cima. Se ele vai ficar por cima, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, passo cola e essa parte eu viro, tá? Ele vai ficar por cima. Esse aqui vai ficar no acabamento final aqui. Então, vou passar cola na penúltima lateral, né? Tem mais um. E aqui eu passo um dedinho de cola, por quê? Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Isso vai garantir que o acabamento perfeito fique aparente. E eu costumo falar para as minhas alunas o seguinte: o que fica escondido são os bastidores. O que aparece é o palco. Então, o palco tem que estar sempre ajeitado e bonito, né? Sempre bem alinhado. Então, aqui já foi. Então, não posso deixar de pôr a fita crepe.
Gente, cola e fita crepe na cartonagem não pode ter dó, não. Tem que usar. Não pode exagerar, né? Nada em excesso é bom. Mas tem que ter a cola. Aí, aqui, ó. Quando eu faço isso, eu venho, tiro o excesso de cola. E meu acabamento fica impecável. Porque ele fica um acabamento infinito, não é aquelas caixas que você vê, né? Pelo menos 2 ou às vezes até 4 acabamentos na tampa. Aqui só tem um acabamento, que é esse daqui, tá? E aí, eu venho, coloco a fita crepe aqui nessa ponta. E vou colocar a fita crepe no restante. Bom, tampa finalizada. Bom, agora eu vou fazer com vocês o que eu chamo de base externa da caixa, que é a parte da articulação. Depois vocês vão entender por que eu quis fazer primeiro ela, para depois fazer o acabamento das caixas internas. Vai fazer muito sentido. E o que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, fazer a junção entre as partes, tá? Então, eu faço a junção, eu vou falar pra vocês aqui qual medida eu usei e o porquê dessas medidas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu começo por aqui, desse pra esse, nessa articulação, eu vou usar 3 milímetros de espaçamento. Desse pra esse, 3 milímetros de espaçamento. E desse pra esse, eu vou usar 6. Por que 6 milímetros? Porque a gente tem aqui um quadrado. Se eu tenho 3 aqui, aí ele vira. Eu tenho mais 3 aqui, ele vira. Para esse conseguir juntar nesse, ele precisa ter 3 mais 3. Ele precisa ter 6. Senão a junção, ela não é feita. Vai ficar faltando alguma coisa aqui, tá? Então, por isso que a gente faz aqui, eu coloco sempre o dobro do que eu coloquei aqui, para que a gente tenha essa junção perfeita, uma vez que a gente tá falando de um quadrado, inclusive, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou usar o meu estilete, tá? Pra tirar esses excessos aqui. Então, eu simplesmente venho aqui, ó, passei, saiu. Eu não coloco força e uso ele mais deitadinho pra usar o corpo, não a ponta, tá? Então, ó. Uma vez que você coloca força, o que que acontece? Você começa a tirar lascas do papelão. A probabilidade disso escorregar aí pro seu dedo é muito grande, tá? Então, não coloquem força no estilete. Passem quantas vezes for necessária, mas sem força. Não é força, é jeito, tá? Aqui, eu quero o poazinho. Essa é a parte externa, tá? E aí, como que eu vou revestir essa parte? Eu gosto de fazer dessa forma e vou explicar por quê. Primeiro, eu passo nessa primeira lateral aqui, faço isso. Venho aqui com o meu rolinho, com o que tiver de cola, com a sujeirinha mesmo. Ó, não precisa de excesso. Passei cola nas espessuras, tanto desse lado quanto desse lado, e no papel craft, que são os 3 milímetros. Aí, eu venho aqui, colei. Alinho. Eu deixo sempre mais tecido do lado que ainda não está colado, porque quando eu vou colar, eu puxo um pouquinho de tecido para que entre nesses vãozinhos aqui, tá? Vocês vão entender agora. Ó. Espalho aqui, de dentro pra fora, não precisa espátula, não sei o que você queira, mas aqui já tá bem coladinho. Eu venho aqui, ó, com a espátula, venho, até que ele desça nessa canaleta que chamamos de coifa, tá? Eu passo a espátula para garantir que eu tô colando o tecido na lateral desse papelão, na espessura desse papelão. Depois, eu venho aqui, ó, empurrei para pegar tecido no fundo, que é no craft, e quando eu faço isso, eu garanto que eu colei também nessa parede da espessura dessa parte aqui do papelão, tá? Agora, eu vou fazer isso com o restante da peça.
todo colado. Agora, eu venho com o meu fio de cabelo e corto aqui. Mas eu aproveito a espessura dele pra tirar esse excesso aqui também de tecido, tá? Ali é curtinho, passei de uma vez. Aqui, acho que não vai nem precisar. Ó. O que não sair com estilete, eu tiro com a tesoura. Começo a colagem pelo lado maior, um dos lados maior, que tem a coifa, tá? Então, vendo aqui, ó. Passei cola na extensão, venho aqui no canto, passo um pouquinho de cola aqui, venho aqui no canto, passo um pouquinho de cola aqui. Começo sempre, lembra? Do meio pra frente e do meio pra trás. Então, faço isso, ó. Aqui, aqui, aqui. Venho aqui, ó, afundo, que vai ter cola que eu coloquei, e dou uma puxadinha aqui pra dentro. Viro aqui, afundo e empurro pra frente. Aqui, ó, eu venho com o dedo mesmo e coloco dentro da canaletinha. Pronto, perfeito. Faço o mesmo do outro lado. Quando eu dou aquela puxadinha, aqui, nessa parte aqui, é pra isso. Ó, como o acabamento fica perfeitinho, sem sobra aqui nas laterais, tá? Aí, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Pronto. Essa é a parte externa. E a minha caixa vai ficar assim. Olha que coisa mais linda, gente. Bom, por que que eu pedi? Falei pra vocês que eu prefiro fazer essa parte pra depois fazer o acabamento da caixa interna. Dois motivos. Um, porque eu vou pegar essa parte, vou colocar o meu suporte de fita crepe por cima pra ele descansando. E aí, ele vai ficar retinho, tá? Não tem problema de abaular. E o outro motivo é que eu venho com duas caixas. Uma caixa vai ficar em cima e uma caixa vai ficar embaixo. O que acontece aqui, ó, os acabamentos, eles são em lados diferentes das caixas. Uma é do lado direito e a outra é do lado esquerdo. E se eu fizer as duas nas laterais iguais, não vai, eu não vou conseguir colar com o acabamento do lado certo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vejo qual que vai ficar em cima, qual que vai ficar embaixo. Tá aqui já. Então, eu vou marcar, deixa eu pegar um lápis aqui pra marcar onde... Vou pegar essa canetinha. Essa é a caixa de cima. Ela sendo a caixa de cima, o acabamento vem aqui e desse lado. Essa é a caixa de baixo. Ela sendo de baixo, porque aqui, ó, o acabamento daqui, essa parte vai tampar. O acabamento daqui, essa parte vai tampar. Então, aqui eu preciso do acabamento aqui e aqui. Agora tá fácil, tá? Então, vamos fazer esse acabamento. O processo é o mesmo do acabamento da tampa. Aí, eu vou fazer essa parte interna, o acabamento, que eu vou mostrar um detalhe pra vocês. E a nossa peça tá finalizada e linda. Bom, vamos montar o acabamento da nossa caixa interna de um dos lados, como eu já mostrei pra vocês. Então, eu venho aqui, vou passar cola. Aqui, eu só vou usar 2 pedaços, então, qualquer um por qual começar tá certo, tá? Garanto que aqui eu tenha pelo menos um dedo pro acabamento, que é pra abraçar as laterais. Colei. Faço o mesmo processo que eu mostrei pra vocês na tampa, tá? Coloco aqui. Vou deixar um espacinho aqui pra eu ver a altura que ela tá. Passo cola. E colei. 1 milímetro. Aqui, por que que eu preciso deixar um dedo e um dedo? Porque quando eu coloco o acabamento aqui, eu preciso abraçar e eu preciso abraçar. Eu tenho que ter o acabamento desse canto
e eu preciso ter o acabamento desse canto também, tá? Então, eu vou usar essas duas partes aqui. Aqui tá um pouquinho maior, eu vou tirar, porque eu não preciso disso tudo. Passo a cola do meio pra fora, ó. Faço isso, faço isso. Pronto. Vamos tirar isso aqui, né? Do meio pra fora, e faço isso. Do meio pra fora, faço isso. Agora, eu vou ver na minha caixa, onde que eu marquei. Acabamento vai nesse lado e nesse lado. Então, é isso que eu tenho aqui de acabamento. Só que tem um detalhe aqui. Eu não fiz o fundo ainda. Deixa eu fazer o fundo desta caixa, peraí. Eu fiz só da tampa. Dá uma aceleradinha aí, tá? Quase finalizada a nossa peça. Agora, eu vou mostrar pra vocês o acabamento interno, como eu faço, tá? Eu viro pelo lado da frente, tá? Não vou pelo avesso, tá? Eu vou pelo lado certo. Pego o meu pano aqui, meu tecido, olho o lado da estampa. Então, a parte interna eu resolvi fazer com esse tecido maravilhoso. Apaixonei nesse tecido. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou usar essas canaletas aqui como matriz para eu fazer essa. Eu não vou medir com a régua, não, tá? Eu, particularmente, faço assim. Então, eu vou precisar deixar aqui, ó, um dedinho em cima, um dedinho embaixo, pra eu virar. Então, esse um dedinho de cima, eu já garanto aqui. Porque eu vou usar isso aqui, inclusive, como uma régua pra mim. Então, aqui eu já tenho um dedinho que eu preciso. Eu venho aqui com a cola. Passo cola aqui numa dessas laterais. Gente, evita fazer isso, tá? Aqui sem você ter um apoio. É importante você ter um apoio pra garantir que você vai passar cola na sua peça inteira, tá? Aqui, eu encosto bem nessa parte de cima, tá? Isso aqui vai me servir como uma régua. Então, eu já deixei a parte de cima que eu preciso. Então, eu alinho aqui certinho com essa peça. Aqui, se eu puder deixar 1 milímetro sobrando aqui, é melhor, porque depois eu vou virar o tecido e ele faz um certo voluminho, né? Então, passei aqui, ó.
E venho aqui e recoloco. Posso deixar pra fazer esse processo de passar a mão no final, tá? Pra não ficar tirando e colocando toda hora. Então, ó, deixo minha peça aqui. Venho. Opa, caiu. Com os acabamentos, passo cola. Agora, eu venho aqui, ó. Alinhei esse com esse. Ó. Aí, venho aqui. Mais um. Alinho aqui. Pronto. E vamos ao último. Prontinho. Fiz isso, ó, tá vendo? Já ficou o que eu preciso aqui. Viro, passo a mão. Não precisa espátula, mas se quiser sempre de dentro pra fora, eu faço isso, tá? De cima pra baixo. Ou assim. Bom, aqui faço fio de cabelo nos 4 lados. Bom, aqui eu acho que tá muito alto esse pedaço, eu quero tirar um pouco. Eu não preciso vir cortando essa tira inteira, eu faço isso, ó. Alinho aqui os papelões e tiro aqui o excesso que eu percebo. Quando eu abro, tá cortadinho. Venho aqui com a cola, passo de ponta a ponta, inclusive pegando nesse pedaço aqui do tecido, do meio pra fora, ó, sempre do meio pra fora. Do meio pra fora, aqui passo, colei. Faço a mesma coisa desse lado. Do meio pra fora. E venho finalizando a lateral. Pronto. Olho se os cantinhos estão ok. Venho aqui e vejo qual que é o lado que tem os 6 milímetros, que é esse aqui, ó. Então, é isso, ó. Esse com esse e esse com esse. A minha sugestão, eu sempre passo cola no principal, aqui no meio. E no acabamento, eu passo cola aqui na parte do tecido. Posso virar até com um pouquinho de cola assim. Espalho bem. Aqui. No meio aqui não precisa, porque já tem aqui. E se eu passo aqui no meio, eu corro o risco também de manchar o meu tecido com um certo excesso de cola. Já o que tá aqui, ele não tem tanta cola quanto se eu colocasse aqui, tá? Deixa eu só conferir. Lado. Aí, lado é esse. Isso. Alinho e alinho. Eu alinho e aí vou colocando esse tecidinho aqui do meio pra dentro. Perfeitinho. Pra secar, eu vou deixar secar aberto, tá? Não faça isso. Se você faz isso, você faz soltar o tecido que tá colado aqui, porque ele tá molhado ainda. Então, deixa ele secar aberto, sim, tá? O ideal é que coloque um peso. Eu procuro usar sempre o meu suporte de fita crepe. Então, ele vai secar um pouquinho. Agora, nós vamos colar as caixas aqui na nossa base, tá? Então, eu vou tirar fita crepe. Ai, que facinho.
Então, aqui é a de cima. Quando eu encaixo ela aqui, eu alinho ela bem com essa parte da base externa. Aqui, ó. Deixo bem alinhadinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui, eu vou tirando os excessos. Pego a fita crepe e prendo. A cola de silicone, ela, quando ela tá úmida, ela tende a escorregar, tá? Então, aí eu já firmo a minha peça aqui, ó. Alinhei, porque do jeito que eu colocar, ela vai secar. Ó, tá bem alinhadinha. Então, eu só dou uma firmada aqui, ó. Tiro o excessinho que possa ter. E pronto. Agora, eu venho pra parte de baixo. Faço a mesma coisa. Ó, alinho aqui. Vou alinhar aqui embaixo também. Pra isso, eu já alinho aqui nessa lateral e coloco aqui, ó. Colei, eu vou ajustando. Isso que eu ajusto, eu só vou prendendo. Prontinho. Colado. Aí, eu venho aqui nessa lateral e faço o seguinte, ó. Passo a espátula com uma certa força, mas isso depois que eu coloquei a fita crepe, pra não correr o risco de andar. Aí, eu coloco uma aqui e uma aqui. Venho com a fita crepe e encosto ela aqui e fecho. Assim, eu garanto também de ter essa parte colada aqui, ó, desse lado. Faço a mesma coisa nessa outra lateral aqui, ó. Essa aqui, ó. E coloco aqui mais 2 fitas crepe. Pronto. Depois que eu coloquei, eu fecho. Aí, eu olho aqui se ela tá fechando certinho. Se não tiver, eu dou uma puxadinha aqui. Porque às vezes não é que ela não tá fechada, tá? O que tá aparecendo aqui, se vocês olharem, é o acabamento interno só. Então, não tem vão nenhum aqui. Mas aí, eu venho aqui, ó, faço isso. Junto o máximo aqui, ó, e puxo. Quando eu tirar essa fita crepe, ela vai se fechar neste molde, que eu já tô deixando ela alinhada aqui, ó. Tá? Mas ela já tá na medida certinha. Aí, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Só pra prender mesmo. Aí, venho aqui com a tampa e deixo ela secar, ó, a tampa, como ela fica perfeitinha. É isso. E essa é a nossa peça de hoje. Obrigada e até a próxima. Tchau!